Doutor Abraim, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, estamos aqui. Bom, eu sempre fui um admirador do doutor Abraim. Mas além disso, eu tenho orgulho que nos últimos anos a gente estreitou essa amizade, nós trocamos e-mails diariamente, quer conversando, quer até contando piadas, dando risada. E, cara, eu, com honestidade, se há um homem público que eu admirei a vida inteira, foi o Abraim pela sua seriedade, por nunca querer ser estrela, por sempre estar preocupado com moralidade e com um montão de coisa. Então eu tenho pelo Abraim um carinho todo especial, viu, Abraim? Eu agradeço. Você sabe disso. Eu sei, sim. E acho que Bauru, você já está num lugar proeminente em Bauru, mas ainda essa cidade vai reconhecer você talvez como o maior ou um dos maiores homens da política bauruense. Muito obrigado. Não. É generosa, novamente, as considerações que você faz a meu respeito. E a recíproca que eu tenho a oferecer é que, nesta estrutura aqui de televisão educativa, eu tenho tido a oportunidade, através dos tempos, né, de dizer ao povo de Bauru, a quem eu sempre dediquei o melhor dos meus esforços, como um médico que chegou aqui na década de 50, propriamente em 1950, dei início à minha atividade profissional na velha Santa Casa, ainda jovem, 23 para 24 anos, sem barba, sem bigode, tentando me identificar com os problemas da saúde individual, porque quando a gente está especificamente vindo de uma faculdade de medicina, numa época em que não existia residência, não existia aprendizado posterior, a gente veio para praticar uma medicina que, embora artesanal, ela foi eficiente, tanto é que não dá para fazer comparações absolutamente em nenhum nível entre o que se praticava na década de 50 e o que se faz hoje. Então, Duda, eu me sinto bem próximo da cidade de Bauru como médico e depois, posteriormente, num acidente de percurso, acabei me tornando um político. E político que teve que exercer 4 mandatos sucessivos em função de eleições que aconteceram na cidade. Eu tive a possibilidade de ser lançado pelo meu cunhado, então prefeito da cidade de Bauru, Alcides Franciscato, e desde um tempo eu fui desenvolvendo, dentro das minhas limitações e até mesmo das minhas potencialidades como homem público, desenvolver um trabalho que foi reconhecido nas 4 etapas sucessivas das minhas eleições. Bem, dito isto, eu quero dizer a você que a estrutura da TV Prevê, com a sua forma de ser, democrática, no sentido mais exato da palavra, ouvindo o contraditório permanente daqueles que por aqui perfilam, de todas as tendências ideológicas. Eu sou testemunha porque eu sou um espectador cativo da TV Prevê, quando estou aqui em Bauru, quando estou em São Paulo, porque tem sido possível essa TV atravessar os continentes e estar presente em vários continentes, como é reconhecidamente pela maneira com que as pessoas que estão no Japão, as pessoas que estão na Espanha, as pessoas que estão em outros países e que se referem a terem tido a possibilidade de acompanhar os trabalhos que aqui são desenvolvidos. Dito isso, então, eu me sinto muito bem situado na cidade de Bauru, pelo retrospecto da trajetória que eu tive que empreender. Digo, repito, como médico e como político. E tenho a plena convicção de que em nenhum momento eu tive uma atitude, um comportamento
idêntico ao que está sendo praticamente horizontal hoje na vida política desse país, onde a corrupção está a todo vapor, a pleno vapor, desconhecendo os valores éticos e da moral da vida pública. E, Duda, eu fico tão desanimado na altura da vida em que eu estou chegando, de ver o desfile de políticos que estão nesse programa eleitoral, que nos obriga a ver o desfile de verdadeiros bandidos, vamos dizer assim, quadrilheiros, que são aqueles que estão permanentemente voltando depois de caçados, daqueles que se demitem para poder não ser caçado e voltam novamente esplendorosamente com votações maciças para ocuparem os cargos permanentes. Em vez de Jader Barbalho dando lições de moral aí no programa do PMDB, José Sarney dando lições de moral na TV, no desfile do PMDB, a gente fica decepcionado. Acho que não vai ser para a minha geração, eu sei que não vai ser, não. O Brasil não vai se modificar. Eu já tenho bisneto. Acho que também, até para a geração dos meus bisnetos, essa quadrilha toda parece que não vai desaparecer do cenário político. Uma legislação que nos obriga, desde já, a ver esse desfile permanente de pessoas que estão falando coisas que absolutamente em nenhum momento eles são merecedores da credibilidade de um brasileiro comum. Não precisa ser brasileiro intelectual, não precisa, mas o trabalhador brasileiro sabe que todos esses indivíduos, Lupe e Companhia Limitada, todos eles estão dentro de um programa de assistência pessoal, de ter retribuição pessoal, de valores que não são deles, são do povo brasileiro. Quem viu ontem a Rede Globo no Fantástico mostrar as esposas de prefeitos que estão roubando da merenda escolar, principalmente, para poder comprar uísque, ração de cachorro, dinheiro que era das criancinhas pobres desse Norte e Nordeste. E quando eu vejo José Sarney, a figura proeminente da política brasileira, assessorado, implementado, estabelecido por 2 presidentes da República. E a gente vê o estado do Maranhão mais pobre deste país, o que mais recebe recursos e o que mais oferece as condições mais negativas da capacidade humana de sobrevivência. Fico triste, fico decepcionado, fico absolutamente revoltado, porque eu não tenho mais nada do que eu posso oferecer. Cheguei aos 86 anos, meus 63 anos de vida médica aqui na cidade de Bauru. Tenho certeza que eu, como deputado, ofereci condições de suporte à saúde no estado de São Paulo, através de um trabalho eficiente, de um trabalho coordenado, e muitas das mazelas que eventualmente existiram no passado foram de minha autoria, principalmente o esfacelamento daquelas atitudes antiéticas e profissionais da medicina, colegas como eu. Agora imagine só se naquele tempo, inclusive, do regime repressivo, tivéssemos essa avalanche de situações em que cada um que vai para Brasília para ser deputado federal está condenado a ser praticamente um ouvinte e um cidadão que não abre a boca para falar, para dizer dos interesses da cidade ou da região a que ele pertence. Enfim, globalização deu nisso. Nós estamos sentindo hoje o Brasil, ao que tudo indica, com uma economia relativamente estável, em função também... Já a quinta do mundo. A quinta do mundo. O brasileiro hoje, ao que tudo indica, parece que está mais feliz, está comendo mais, ascendeu de classe social, da C para B, da B para A, e está mudando. Mas, infelizmente, ainda por parte da nossa presidente, cabe, de uma vez por todas, terminar com esse câncer metastático, que é a corrupção que está de norte a sul.
do Oiapoque ao Chuí. Porque é incrível o que a gente vê quando ainda as televisões abertas podem oferecer os depoimentos que estão acontecendo a respeito do que está acontecendo no Norte e Nordeste. E ainda estão dividindo o Pará em 3 estados, para ter mais deputado, mais vereador, mais governadores. E tudo isso... Fazendo Copa do Mundo. Fazendo aqui, Copa do Mundo, gastando... Que vão roubar nisso aí, Abraim? Já estão roubando, não é que vão roubar, já estão. Na verdade, estádios monumentais de bilhões, de bilhões e bilhões. E eu quero só ver como é que vai ser feita a rede urbana, o acesso principalmente a esses estádios de Fortaleza, do Rio Grande do Norte, não sei das quantas. O que vai acontecer depois, como ficou na África do Sul? Imprestáveis, não vai ter mais jogo de ninguém. Joga lá o Aripaca com o Arapiraca. Quer dizer, e vai ser assim que vai acontecer. Desculpa. Abraim, você roubou minha primeira pergunta. Eu ia pedir para você já falou quase tudo, você só completa. Exatamente uma comparação da sua época de tribuna, da corrupção na sua época para hoje. Eu ia até levantar assim, hoje nós temos um elemento novo, que a Constituição de 88 deu, que foi a promotoria pública como um poder paralelo, denunciando. Eu acho que está prestando, pode ter alguns exageros em algumas coisas, mas está prestando, na minha ótica, eu quero ouvir a tua opinião, um serviço imensurável para o Brasil. Ter um poder paralelo e olhando todo mundo de coisas públicas. Agora, dá uma vergonha. Eu ia falar das mulheres de prefeito, agora essa que pegou o Kassab aí também, já sequestraram bens do Kassab, e eu tinha o Kassab como uma pessoa correta, tudo que eu via do Kassab nos bastidores. O que salva nesse país de hoje, que política que você deixou e que política que você enxerga hoje, Abraim? Você falou quase tudo já, mas completa mais alguma coisa. Não, mas a verdade é o seguinte, que é muito difícil você fazer uma comparação à realidade do passado, de uma época, vamos dizer, romântica da política, em que a política era feita dentro de um prazer de fazer a política em favor da população, de objetivos, de metas a serem conquistadas. Eu, por exemplo, eu tive uma meta de estar relacionado à saúde. E não só de Bauru, onde eu briguei, onde eu lutei, onde eu procurei de todas as formas dar condições de termos uma saúde aceitável, para não dizer de outra forma. Mas era um tipo de uma medicina, vamos dizer assim, até um pouco, não tanto igual à de hoje. Duda, a medicina de hoje exige principalmente a evolução tecnológica que está sendo incorporada aos procedimentos médicos. Você sabe que hoje robô está fazendo cirurgia de ponte de safena. Robô está fazendo cirurgia de próstata para evitar a mão do médico, para poder evitar menos complicações pós-operatórias. Nós estamos aí com uma tecnologia que está sendo incorporada e que, para chegar no brasileiro comum, no brasileiro aí da Vila Santa Edwige ou do Jardim São Paulo, não vai chegar nunca, porque existe uma falácia muito grande a respeito do procedimento através do Sistema Único de Saúde, que as pessoas, principalmente, que defendem, é porque, evidentemente, não se utilizam dela. Eu sempre disse que tive oportunidade aqui em Bauru mesmo, em debates homéricos aqui, de questionar se esse Sistema Único de Saúde, ele contempla efetivamente aqueles que mais necessitam dessa medicina. Por quê? Porque você joga uma rede na periferia aqui de Bauru, joga uma rede, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. A atenção terciária qual é? É essa em que você vai na periferia e você vai buscar o que esse brasileiro da periferia apresenta como eventual patologia. O médico vai lá, passa a rede, é portador de água no testículo, é hidrocele, é uma varicocele, que é uma variz
no sacro também, é uma hérnia pequena, e esse coitado desse brasileiro, ele não sabe se aquela hidrocele é um processo grave ou se é processo que pode esperar. Ele já quer imediatamente resolver o problema, seja ele consciente de que seja uma situação, vamos dizer assim, leve, benigna ou não. E agora, e a atenção secundária? O que é a atenção secundária? É a rede hospitalar. E aí, como é que faz? A rede hospitalar não existe para poder dar atenção àquela cirurgia, daquela hidrocele, daquela varicocele, daquela hérnia inguinal que o indivíduo tem. Aí, o que é que acontece? Vai no SUS, o médico, para receber R$30 para fazer uma cirurgia dessa, marca para daqui 1 ano. E o coitado fica aí perambulando para cima e para baixo para ver como é que vai resolver aquela situação que foi dita a ele, que é uma situação anormal e que depende de uma cirurgia. Só que ele não tem acesso a essa cirurgia. Agora, imagine você, então, a sofisticação hoje dessa leva impressionante de patologias que estão sendo diagnosticadas. Não é que no passado não existia. Se existia, a gente não sabia fazer o diagnóstico. Quando é que se falava em câncer de próstata aqui na década de 50? Eu, que fui um dos primeiros, fui o primeiro, aliás, a fazer a cirurgia no hospital de base aqui quando inaugurou. Eu vim da Santa Casa Velha, que não tinha nem anestesia, era na base do éter no nariz do cidadão, o coitado se estribuchava todo e a gente operava, a gente fazia cirurgia geral. Agora, você pegou essa época ainda? Eu peguei essa época, sim. Eu cheguei aqui em 50, eu estava aqui na Santa Casa Velha. Usava o éter ainda? Não, é Ombredânia, era uma massa chamada de Ombredânia, que era éter puro. É. Você tocava no nariz do cara, o cara se estrebuchava todo no leito. E se ele fosse acordar, tacava mais. Mais ainda. Porque não tinha curário. O curário é um veneno de cobra que você pega e amansa as alças do intestino, elas ficam tudo quietinha. E aí a gente vai, abre, faz, opera, tira apêndice, tira estômago. Faz... Eu li aquele livro, O Século do Cirurgião, que conta essas coisas. É por aí. Mas não sabia que você ainda tinha pego no final dessa época. Eu sou disso aí, Duda. A minha vida, a história da minha trajetória é muito rica. É rica demais em termos do que eu passei por todas essas situações. Nossa. Eu participei de cirurgia cardíaca aqui em Bauru, com Zerbini, ajudei a Zerbini a tirar metade de um pulmão aí, quando ele nem era famoso. Não era cirurgião cardíaco, ele era cirurgião de tórax. Né? Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. O Brasil hoje está com o sistema de saúde destroçado. Não adianta vir, o ministro chega aqui, fala um monte de coisa, inaugura um... Olha a odisseia para criar um UPAs aqui em Bauru, e o destaque que quer se dar do governo federal ter construído uma UPA e vai fazer não sei quantas mais UPAs. A que ponto nós chegamos para quantificar os benefícios e os efeitos de uma ação política de um governo? Você vai reparar daqui a pouco. Por que não tem médico para poder contratar? Porque é aí que está a história. Querem pagar um insuficiente para poder a pessoa sobreviver. O médico hoje forma 6 anos de curso médico. 3 de residência. 3 de residente e mais 3 depois para fazer a especialidade. São 6, 3, 9 anos, 10 anos. 12 anos no mínimo. As faculdades particulares que estão aí, a base de pagamento de mensalidade é de 4 a 5 mil reais. O pai manda 5 pau por mês para mandar para essas universidades particulares. Tem até que cobra 6 por mês. 6 por mês. Aí como é que o cara fica 6 anos fazendo isso, não sabe nada, não dá para sair, como a gente saía em 49. Não tinha. Eu vim para Bauru, já sabia operar, já sabia fazer parto, sabia fazer tudo. E não tinha essa tal residência que é necessária hoje. Então, depois de 12 anos, você vai ser médico do SUS para ganhar R$30 para fazer uma cirurgia, coisa. É o caos instalado e eu vejo com muita preocupação a possibilidade de nós vivermos uma época mais feliz nessa área. Bom, já tem um montão de perguntas aqui. Vamos tentar responder algumas. Eu tinha
Uma pauta maravilhosa aqui, mas aqui quem manda é o telespectador, né, Breno? Você falou que era para conversar, eu estou conversando. Agora também, se eu ligo a pilha aqui, você não manda desligar, você tem que falar... Mas você falou tão bonito, você falou do coração. Não, você tem que falar, fala com essa bateria. Eu falei, como é que esse homem descobriu qual era a minha primeira pergunta? Você já foi... Não, mas foi em cima todo... Se a pilha estiver ligada, você fala, desliga aí, porque agora... Tá, vamos ver, ó, tem uma coisa interessante aqui. O Roberto do Centro de Bauru pergunta: em sua visão política, qual bauruense hoje tem mais condições de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa? Não no sentido político, mas no sentido moral. Que nome o senhor votaria? Olha. É uma pergunta complicada. Eu não sei nem quem são os candidatos que querem ser, porque... Não, ele não está dizendo de candidato, não. Ele diz mas assim... como é que eu vou saber quem é o que teria condições? Ele tem que se apresentar como tal. Se ele falar, é o fulano de tal, fulano, não, esse aí eu não voto. Agora, se ele falar, é o fulano, Beltrano, tudo bem, a gente pode, não, esse aí é compatível com a possibilidade de representar bem a cidade de Bauru no nível ético e moral. Mas ele tem que me dar os nomes das pessoas. Então tá aí, Roberto. Se der tempo ainda, faz fala 5, 6 negros, o Abraim escolhe um. O Davi da Vila Industrial. Antigamente, Bauru tinha 2 deputados federais e 2 estaduais. Na sua opinião, por que Bauru não consegue mais eleger essa quantia de deputados? Bom, é a tal da história da realidade, porque, na verdade, nós estamos tendo aqui a fragilização da representação política em função do quê? Eu já repeti aqui na TV Prevê. Uma série de eventuais candidatos a políticos se lançam candidatos sem terem a menor possibilidade de serem eleitos. Eles são patrocinados por aqueles eventuais deputados federais com muitos recursos que vêm para a cidade de Bauru, conversa com fulano, olha fulano, você tem toda a possibilidade de se eleger vereador. Eu vou oferecer para você todas as condições para que isso aconteça. Você vai receber uma verba mensal, eu vou alugar uma sala para você montar o comitê, você vai ter uma Kombi para você distribuir, você vai ter santinho, você vai ter tudo, você vai ver conseguir. A reciprocidade é você arrumar os votos para mim. Então esse cidadão acaba arrumando 2, 3 mil votos. E ele tem 4 e atrapalha os daqui. Tá bom. Aí ele pega, olha, pode reparar, todo cara que faz dobradinha com o cara de fora, é porque está na vigência dele. Ele sabe que não vai se eleger, mas ele está fazendo uma troca, vamos dizer assim, de situações. E às vezes até uma graninha extra mas ainda aí que vai fora, resto de campanha. Resto de campanha, que é muito comum isso. O Collor conhecia bem isso. E o irmão dele, Euclides. Vinha aqui, derrubava dólar aqui, toda verdinha aqui. É isso aí. A pastora Ana Vieira cumprimenta o professor Dudu e o doutor Abraim e diz que concorda com o senhor sobre esses gastos exorbitantes no futebol e a saúde precisando tanto de recursos. Pergunta: o senhor não tem vontade de voltar à política? Eu teria vontade de voltar à política, de fazer tudo aquilo que eu fiz se eu tivesse um pouquinho menos de idade. Mas com 86 anos, eu acho que eu já cumpri com a minha trajetória. Eu agora tenho 5 filhos, 9 netos, bisnetos. Eu estou tendo a oportunidade de conviver um pouco mais com a minha família, porque eu já fiz tudo por todos. E agora eu precisava fazer um pouco pelos meus, no sentido de preservar também o equilíbrio da minha saúde, que também ela está bem, está tudo ótimo, vocês estão vendo que a minha cabeça está perfeita, o meu raciocínio está legal, não está vindo alemãozinho por enquanto, e vocês sabem que o alemãozinho é aquela história do Alzheimer, mas eu acho que até 90 eu chego sem ele, depois disso eu não sei. Então é por isso que eu não posso mais também me ser candidato a nada, né? A Abraim, ela ainda complementa, ela fala que tem muita saudade do senhor, que tanto fez por Bauru. Bom, eu agradeço porque eu tenho certeza que eu andando na Rua Batista, eu acho interessante, eu fiz muito parte em Bauru, uma boa parte dos médicos que estão trabalhando aqui em Bauru, eu tive o privilégio de ser o assistente no nascimento deles, né? Eu gostava muito de trabalhar no Hospital Salles Gomes, aqui na Bela Vista, que era um hospital da Noroeste, que
me traz grandes recordações. Eu gostava muito de trabalhar lá, na Santa Casa Velha, no Hospital de Base, na Beneficência Portuguesa. Eu tenho uma história rica, vivida intensamente em Bauru. E tive tragédias também familiares, todas elas vividas em Bauru. Perdi 10 irmãos. Eu não fui copiloto desses episódios lamentáveis. Eu fui sempre piloto. Eu não fui copiloto. E eu tenho, então, na minha história, na minha trajetória de vida afora, as alegrias de uma cura, muitas vezes, oferecida a um paciente. E os infortúnios de um mal incurável, que muitas vezes eu tive que me defrontar. Eu tive ainda o infortúnio da minha família, de perder meu irmão médico com 48 anos, minha irmã com 50, meu pai com 70 e pouco. Quer dizer, uma situação que, se eles estivessem vivos na época... Você tem algum irmão vivo, Abraão? Não tem ninguém. Morreu todos. Se eles estivessem vivendo esta época da tecnologia presente, de até robô para fazer ponte de safena, estariam todos vivos. Naquela ocasião não tinha. Eu nem sei como é que eu burlei esse meu determinismo, vamos dizer assim, de familiar, porque já falaram, acho que o seu DNA, não sei, o seu DNA está diferente da família da. Acho que eles não te querem lá em cima. Esse cara vem aqui questionar, entendeu? Esse cara vem aqui falar. Vai querer saber onde foi investido o dinheiro. Onde é que vai querer saber de corrupção aqui? Aqui não tem isso, não. Tá certo. Aquele telespectador, o Roberto, passou uma listinha para você. Nós vamos desafiar. O Roberto é fogo, ó. Esse cara quer me colocar numa situação difícil. Agora eu vou te falar 6 nomes, você só pode escolher um, hein? Tá bom, vamos lá. Vai fazer média, escolher 5 de 6, nada não, olha lá. Ele deu o nome do Gazeta, do Isaías Daibem, do Caio Kobe, do Roque Ferreira, ou não escolher nenhum, claro, do Amarildo de Oliveira e do Dr. Paulo Eduardo. Eu voto no Gazeta. No Gazeta. E é uma opção. Claro. Não é que eu não desprezo os outros, se fosse o caso. Eu estou dizendo que numa eventual formulação... Você acha que tem atributos outros, morais, claro, né? Claro. Todos eles também têm, os demais aí, todos que ele citou... Ele pegou tudo gente boa, viu? Eu nem conheço o doutor, um colega meu que eu nem... O Paulo Eduardo, inteligentíssimo. Eu sei. Do Partido Socialista, Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas de qualquer forma, é uma opção que eu tenho, de ter conhecido, de ter visto a maneira como ele se comporta. O Gazeta é um menino muito inteligente. É sim, o Gazeta é. O Pedro Valentim pergunta, doutor Abraão, o Conselho Nacional de Justiça divulgou nesta semana que um mutirão judicial feito por juízes e desembargadores liberou mais de 21 mil pessoas que estavam presas ilegalmente, conforme matéria da Folha de São Paulo. Essas irregularidades jurídicas não afrontam os princípios democráticos na visão do senhor? Observação ao professor Duda. Não fui na maravilhosa festa do prêmio do Samuel porque estava em São Paulo. Você está sabendo disso, né? Inclusive a Globo ontem fez um noticiário muito bonito. O cara ficou 20 anos preso. Não é que ele era inocente. Estava preso sem perceber. Sem perceber. É o caso... Bom, eu acho que o Pedro Valentim sempre me contempla com pergunta. Ele é um moço vibrante aí, está sempre na mídia, questionando, perguntando, enfim... Eu sou médico, a parte jurídica, mas dá para entender que foi realmente uma situação muito desconfortável isso. E essa fragilidade dessa situação, de tanto tempo ficar assim, vocês sabem que eu tenho, na área jurídica, eu fui o grande defensor do juizado de pequenas causas, que foi por mim defendido na tribuna da Assembleia Legislativa por um projeto do Executivo, e eu dobrei, inclusive, defendendo da tribuna, discutindo com a Aloysio Ferreira Nunes, o atual senador, que queria fazer com que o juizado de pequenas causas fosse efetivamente desfigurado pela presença de outros componentes, e eu lá, médico de Bauru, de obstetra e ginecologista,
conseguir fazer com que o juizado fosse aprovado na forma integral do Executivo. E desembargadores todos da época, todos lá na coxia, impressionados porque que eu, como médico, estava na defesa de uma situação, como é que eu consegui fazer a defesa da forma como se apresentou. Bom, olha, Pedro, eu acho o seguinte, essa situação você já definiu também aí, isso é uma injustiça muito grande. Denota, assim, uma certa fragilidade do sistema judiciário na forma como tem sido relatado, né? É isso. E há uma corrente no judiciário que não quer ter nenhum tipo de fiscalização, achando que vai ter interferência. Eu acho que todo mundo é falível, o homem é falível, comete erro, e é importante que tenha, assim, algum tipo de fiscalização do judiciário, né, Brian? Qualquer poder, né? Qualquer poder. Você veja o absurdo aí, né? Da onde você veio, do Oriente Médio. Cai agora esses ditadores, reis de 40 anos, 50 anos. E quanta coisa está aparecendo agora depois que eles estão caindo. Você viu do Gaddafi? Estupro de criança, era viciado em cocaína, heroína. Quem imaginava isso do Gaddafi, né? Não é só a Primavera Árabe, mas também tem o Berlusconi também lá da Itália. O Berlusconi. Nadão também. O Berlusconi faz tudo aberto, né? Ele faz italiano é mais liberal, né? Não, mas olha, aquilo lá realmente são monarquias que se fincaram no poder 30, 40, 50 anos, na base do petróleo lá, e aquilo ficou sendo um povo que vive submisso, pobre, miserável, e os príncipes comprando o time de futebol na Inglaterra, o outro comprando o Manchester City, o outro comprando a Abu Dhabi. Para com isso. É brincadeira. Aquilo é brincadeira, é um escárnio também, né? Fazer aqueles monumentos lá de Dubai, lá para poder levar turista. E você sabe que não é engenheiro Patrício que está naquilo lá. Aquilo lá é tudo alemão, tudo... Você entra num avião pilotado por um palestino, não? Quero saber se você tem coragem. É tudo inglês lá. Mas não tenha dúvida. É isso aí. Bom, no fim, hoje foi palestra, não foi nem entrevista, né? Ele fica devendo uma entrevista para mim, porque hoje ele deu uma palestra aqui. Mas só para você falar, em 2 minutos eu tenho curiosidade de saber, 2, 3 minutos, como que você vê essa crise na Europa, Brahim? Bom, a crise na Europa é o resultado de uma política desastrosa econômica e financeira por parte dos países que fazem parte da União Europeia. Eu vou tirar de lado já a Grécia, porque a Grécia é um dos piores exemplos de desastre econômico-financeiro, na medida em que tomaram o dinheiro de bancos a juros escorchantes e não conseguiram pagar, e os juros agora e os bancos não conseguem receber, são bancos ingleses, franceses, alemães, o lugar que eu parta, são todos eles. Saindo de lá, vamos agora para os países que estão na bola da vez. Espanha, Itália, França. Todos os três na mesma situação de inadimplência. Desemprego franco, absurdo e, mais do que tudo, para esse Banco Central Europeu conseguir manter a condição desses bancos centrais desses países terem capital suficiente para bancar a situação somente em função de políticas absolutamente incríveis e desastrosas contra a população. É desemprego, é redução de uma série de benefícios, é abandonar uma série de direitos adquiridos e a população toda em Madrid... E no final os bancos não vão perder nada. Não, e os bancos não vão perder nada, porque acabam sendo ressarcidos por esse Banco Central. Exatamente. Então eu vejo o seguinte, é sistêmico. A situação econômica da União Europeia é sistêmica. O euro está condenado, na tua opinião? Está condenado. A Portugal está quebrado.
Quer dizer, então você vê o seguinte... Portugal está quebrado desde quando eles descobriram o Brasil. Não é isso não, Portugal é um país lindo. Mas, verdade, é lindo, maravilhoso, mas pobre, né, Abraim? Vamos ser francos. Eu nunca entendi por que eles levaram Portugal para o mercado comum europeu. Pois é, tem história. É para poder brasileiro entrar lá. Os grandes mercados brasileiros estão lá, entrando lá. Né? É isso aí. Eu estive em Portugal bem antes dele entrar no mercado, antes e depois eu fui depois. Portugal, de uma pobreza inacreditável, né, Braim? Você já foi também, né? As estradas, pelo amor de Deus, era carreador, né? Entendeu? De repente, quando eu voltei lá, era pontilhões sobre em Lisboa, aquelas estradas que eram assim, tudo retinha, 2 pistas, entendeu? Você vai agora de Lisboa lá para o norte... É uma coisa... coisa linda, né? Quer dizer, aonde arrumaram esse dinheiro? Os países da Europa que puseram, né? É verdade. Portugal... Olha, Portugal... Bom, a verdade é o seguinte, ó. O Brasil... Até a Nádia tinha feito uma pergunta para mim se o Brasil está todo mundo feliz, a economia está. E se eu acho que não vai acontecer nada em relação à crise mundial. A gente não pode ser pitonisa aqui de querer admitir que nada vai acontecer no Brasil. O problema da globalização, o processo de informação em segundos do que está acontecendo no Japão, que já está de madrugada lá, está sabendo se as bolsas caíram, subiram. Então, tudo isso são componentes que a gente tem que admitir que eles devem ser colocados na mesa da tabulação para poder definir o que pode acontecer ao Brasil, eventualmente, se aquela crise... Mas o Brasil tem que se voltar para o mercado interno agora, não tem, Abraim? Tem, né? exatamente. E nós temos mercado interno, tem né? Mercado interno. 200 milhões de pessoas, né? Tem reserva de dólar aqui. Eu acho que o pessoal chega aqui com capital especulativo, bota dinheiro aqui, daqui a pouco tira e põe. Mas a verdade é que nós temos reservas, mas infelizmente a dívida interna do Brasil é impagável. E a gente não fala em dívida interna. Agora estão se vangloriando porque estão pedindo ajuda do Brasil lá para a Europa. Imagine se a gente está em condições de estar ajudando lá o quebra-quebra lá do pessoal da Europa, enquanto nós temos uma dívida interna aqui que tem que ser absurda. Que mantém esses bancos brasileiros tudo milionário. Tudo milionário. Então é isso aí. Eu vejo isso. Agora eu vou te fazer a pergunta mais importante. Nós já liquidamos São Paulo ontem. Nós vamos liquidar o Corinthians domingo que vem ou não? Não brinca não. Ó, eu não quero nem pensar. Você sabe que eu tenho um filho que... O meu netinho de 14 anos... É corintiano? Não, ele é um palmeirense. Ah, bom. E ele acabou levando ele para assistir o jogo ontem lá do Palmeiras, lá no Pacaembu. Com a camisa do Palmeiras. Falei, pelo amor de Deus, não deixe ele colocar a camisa do Palmeiras, porque lá tem torcida fanática. Não deu outra. Ontem a Bandeirantes mostrou na saída uma barbaridade da torcida do São Paulo com o Palmeiras. Uma coisa. Agora, domingo já estão prevendo morte lá. Olha só, aquele cara lá, chato para burro da Bandeirantes que faz comentário, ele está dizendo que. Aliás, por falar em comentários de jogo de futebol, tá difícil, viu? Você aguentar os caras que são narradores. Os caras que são comentários. Né? Esse tal de Casagrande, que a gente não sabe o que ele fala muitas vezes, fica enrolando. Deus me livre. E ter que aguentar todos esses caras ainda até a Copa de 2014. Vai ser duro, hein? Galvão Bueno, para com isso, deixa ele irradiar só Fórmula 1, tudo bem, emoção, perdeu, ganhou, mas futebol já cansou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, jogo de domingo, eu jamais deixaria alguém da minha família entrar num campo desse. Eu tinha vontade de assistir, mas não vou nunca. Vamos ficar por aqui mesmo que vai... Eu já fiz a paz na minha família, é o seguinte, eu avisei meus filhos, eu falei, cada um é livre aqui. Agora, quem casar com corintiano, só vou tirar, a herança não é tanta, mas está fora da herança. Graças a Deus, todos casaram com parmeirense, as mulheres com parmeirense, meu filho com parmeirense, então Duda, é o reino da família. Você sabe que a maior coragem no político foi a minha. Eu cheguei numa vila aí uma vez, aí me fizeram uma pergunta e eu admiti que eu era palmeirense. Você imaginou? Não tem político que seja capaz de falar que é palmeirense. Não ou é Flamengo, ou é Corinthians. Está tudo corintiano, você pode reparar. Bom, é corintiano, nossa senhora, coitado. Abraim, mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer, eu acho que a gente teve um bate-papo aqui. Eu não sei se eu consegui transmitir
algumas posições que eu tenho adotado durante toda a minha vida, mas acho que é isso, eu quero ser sincero, eu quero que as pessoas me vejam com carinho, pelo menos, e os que não gostam de mim, que também passem a gostar um pouquinho, pelo menos, nem porque eu seja palmeirense nem nada, mas eu acho que eu não fiz adversários, inimigos em Bauru. Eu tenho pessoas que discordam das minhas posições, eu sempre fui muito autêntico. Eu nunca fugi de um debate, de uma discussão, ou de um ponto de vista. Eu acho que essa autenticidade eu acabei incorporando na minha personalidade, né? Falo, às vezes agrada, às vezes Mas não. Você foi assim a vida inteira, Brahim? Eu fui sempre assim. Sempre assim. Bom, quero finalizar, Duda, que o Samuel já saiu, eu tive a alegria e o Samuel está te ouvindo lá. Pois mas eu estou o privilégio de ter tido na homenagem que ele recebeu, que eu achei super merecida. Ele se mostrou muito emocionado. Ele é realmente um paladino aqui da informação na TV Prevê e mereceu a homenagem que recebeu, e eu fiz questão. Eu não tenho aparecido muito em cerimônias, mais em eventos, até por uma questão de me poupar um pouco, mas eu fiz questão de estar presente lá e dizer a você que mais uma vez agradecer, porque as pessoas ainda sempre perguntam como é que eu estou, se eu estou vivo. Não, mas aqui eu estou demonstrando que eu estou vivo. A TV Prevê é que fala que eu estou vivo. Está muito vivo, Brahim. Com essa cabeça aí, eu vou contar um caso. Obrigado. Se o Abraim for candidato, só para falar o que a pastora Ana falou, eu subo no palanque para o Abraim, viu? Vou lá eleger o jovem Abraim Davos, deputado estadual. Bom, a festa do Samuel foi muito bonita, realmente todas as correntes políticas de Bauru estiveram presentes. Eu senti falta do Tidei de Lima, vi que ele não mandou nenhum telegrama, nada, e o Tidei de Lima é dos políticos importantes da nossa história, prestigiado pela TV Prevê. Devia estar viajando alguma coisa. Os outros que não puderam estar presentes marcaram a presença, ou com telegrama, ou com ofício. E o Samuel merece isso, o caráter realmente liberal do Samuel Ferro, e que concorda com o espírito do Grupo Prevê, que realmente uma TV educativa não tem compromisso com grupos, tem compromisso com a informação e dá chance para todo mundo, não elogia todo mundo. Só que nós criticamos e damos uma palavra para a pessoa realmente responder. E você aí continua ligado nos horários alternativos da TV Prevê, e muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza que hoje eu dei um presente para a comunidade bauruense, trazendo essa inteligência que se chama Abraim Davos. Obrigado.